Bom, tem uma outra tecnologia que é muito importante e disruptiva e que muita gente fala na economia, nas finanças, que é a blockchain. E a gente vai falar sobre como esta tecnologia poderia evitar problemas, por exemplo, a fraude no INSS. O uso eventual de blockchain poderia ter criado situações ali em que poderia ter sido feito um rastreamento desse dinheiro que sumiu das contas dos aposentados. O ponto principal é que toda a informação que passa por uma blockchain é imutável, ou seja, não é possível editar ou alterar as informações que foram uma vez imputadas na rede. Para falar sobre esta possibilidade, eu converso agora com Caroline Nunes, que é fundadora da Inspire IP. Bom dia, Caroline. Obrigado por conversar com a gente em pleno feriado. Me conta, como o blockchain poderia ter evitado esta confusão toda com o INSS? Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente sobre um assunto que eu gosto tanto, que é blockchain. E essa pauta de como o blockchain poderia ter evitado é uma pauta complexa, mas que efetivamente a tecnologia poderia ter evitado. E como você mencionou, a blockchain ela é muito mais do que uma tecnologia que está por trás das criptomoedas. A blockchain é um protocolo de confiança. Então, muitos se referem à blockchain como o protocolo de confiança. E quando falamos que a blockchain é um protocolo de confiança, estamos falando que a rede não precisa confiar em nenhum terceiro. A rede ela só precisa confiar na tecnologia blockchain para funcionar. E é assim que todas as criptomoedas, né, elas são sustentadas pela tecnologia blockchain. E como a blockchain poderia ter evitado a fraude, a gente precisa voltar um pouquinho e entender o porquê a fraude aconteceu. E é injusto falar que foi puramente um erro sistêmico, então não foi puramente um erro sistêmico, mas o sistema e a tecnologia eles existem para barrar ou para dificultar que agentes maliciosos insiram dados fraudulentos no sistema. Então, a tecnologia blockchain sendo inserida e tem diversas camadas de utilização da blockchain, a gente consegue utilizar a blockchain como uma camada puramente de auditoria, que seria uma forma mais simples do INSS inserir essa tecnologia sem precisar mexer com o sistema. Então, seria uma camada que replicaria todos os dados que estão acontecendo ali no sistema e que daria o aspecto de imutabilidade e rastreabilidade em todas as informações que são inseridas. Essa primeira camada seria uma camada de auditabilidade e de responsabilização. É muito mais fácil você traçar toda a origem e todo o rastro das informações, sendo que essas informações estão num grande livro razão imutável, do que o que acontece hoje nos sistemas, que os sistemas eles funcionam com silos de informação. Agora, Carolina, então, só para entender, a blockchain poderia criar um ambiente em que ficaria muito mais, se você usou o termo auditoria, né, uma camada de auditoria, em que ficaria muito mais fácil para rastrear a eventual ocorrência de qualquer coisa que saia do script, porque porque a fraude do INSS, basicamente, ela aconteceu da seguinte forma, né? Você tinha lá o CPF tal, X, de João ou de Maria, que deveriam receber tantos reais, mas que alguém, um criminoso, imputou uma informação naquele contra-cheque dizendo, não, vai ter um desconto aqui de 20 reais, de 30 reais. O contra-cheque original não tinha esse desconto. Como é que a blockchain, numa situação em que ela fosse usada, poderia ser uma camada em que poderíamos evitar esta ocorrência? Seria mais fácil para observar o crime ou seria mais difícil fraudar o contra-cheque? Qual que seria o uso prático da blockchain neste caso?
Então, tem duas camadas de inserção da blockchain. Essa primeira camada de auditoria, ela não impediria que informações falsas elas fossem inseridas no sistema, mas ela impediria que essas informações elas fossem apagadas do sistema. E a blockchain, ela permite que várias entidades elas consultem a mesma base de verdade, a mesma base de informação, que não acontece hoje. Então, por isso que hoje é muito difícil você auditar esses sistemas de informação, porque são sistemas que funcionam ali dentro de sistemas isolados, são silos de informação e que normalmente não se conversam, não se conectam. Então, é muito difícil entender o que está acontecendo dentro desses grandes bancos de dados isolados. A blockchain daria essa camada que o auditor, por exemplo, conseguiria ter acesso em tempo real a todas essas informações que estão ocorrendo dentro desses sistemas. Então, a blockchain daria essa camada de auditabilidade. Agora, uma segunda camada, e aí essa camada ela mexe com o sistema em si, e talvez seja uma camada mais complicada de se inserir, mas eu acredito fortemente que o Drex vai facilitar bastante esse processo, é uma camada de realmente a blockchain ela virar a principal fonte de informação, a principal fonte de verdade. E isso facilita no cruzamento de dados. E aí eu te respondo que a blockchain ajudaria a mitigar essa fraude desde a origem. Porque o que acontece? A gente teve dois grandes exemplos aí de fraude no INSS. Um foi a Operação DeLorean, que foram vínculos empregatícios fraudulentos inseridos retroativamente. E o outro foi a questão da operação sem desconto, que foram descontos indevidos em folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas. E se existisse se todos esses órgãos fossem conectados por uma blockchain, uma camada de blockchain, e todos os dados fossem inseridos nessa camada, o cruzamento de dados ele é facilitado porque todos os órgãos eles estão integrados e coletando dados diretamente da blockchain. Então, seria possível, por exemplo, verificar se houve efetivamente uma autorização expressa do aposentado ou pensionista que esse desconto ele fosse realizado. Então, daria para consultar em tempo real se houve essa autorização. Na operação... seria uma espécie de verificação de um smart contract simplificado. Exatamente, exatamente. E todas essas travas, trocando o sistema de bancos de dados que a gente utiliza hoje, que é uma camada de Web 2, e por uma camada de Web 3 que utilizaria ali a blockchain, daria para automatizar uma série de processos de autorização num contrato inteligente. Agora, Caroline, uma coisa que quando a gente conversa com o pessoal do INSS, por exemplo, ou da Dataprev, que é quem manipula estes dados, né, quem roda esta folha gigantesca, uma das maiores do planeta de pagamento todos os meses, existe um entendimento de que é preciso ter sistemas apartados, girando lá dentro da Dataprev, servidores dedicados, todos dentro da estrutura do Estado brasileiro, para evitar o risco de acesso indevido a esses sistemas. Me explica por que colocar tudo isso para fora numa blockchain não significaria um risco, do tipo, tem muito mais gente vendo, em tese tem muito mais gente que poderia botar o dedo lá dentro e mudar alguma coisa. Por que essa afirmação está errada? Primeiro que temos vários tipos de blockchain. Temos blockchains públicas, temos blockchains permissionadas, blockchains privadas. Em blockchains públicas, efetivamente é possível que qualquer pessoa entre num explorador de blocos agora e veja todas as operações que estão sendo inseridas ali na blockchain, que estão acontecendo na blockchain. Mas
não necessariamente essas informações elas estão abertas para qualquer pessoa leiga, por exemplo, consiga bater o olho e entender o que está acontecendo, porque a blockchain ela funciona de uma forma pseudo-anônima. Então, as informações elas são inseridas de forma criptografada e o endereço da carteira que está enviando uma informação para o outro endereço são dados alfanuméricos, uma série de dados alfanuméricos, e que não dá para você entender, não dá para você entender de bate-pronto qual é a instituição que está se conectando ou está efetivando essa transação para outra instituição só batendo o olho ali no explorador de blocos. Dá para você verificar, por exemplo, ok, eu entendi que essa carteira, que esse endereço de carteira é do INSS, por exemplo. E aí você conseguir ir seguindo esse rastro. Ok, mas tem outros mecanismos hoje na blockchain, tanto blockchain pública quanto permissionada. Permissionada, só para explicar para o público, blockchain permissionada ela é uma blockchain mais fechada. Só quem tem acesso à blockchain efetivamente consegue verificar o que está acontecendo ali dentro. Mas na blockchain pública já existem mecanismos de privacidade que permitem que esses endereços, mesmo que esses endereços eles sejam identificados por um terceiro, então esse terceiro entenda que esse endereço é do INSS, existem mecanismos para garantir uma privacidade dessas transações. Então, não é porque a blockchain é transparente que ela é suscetível a riscos de privacidade. Tem uma série de mecanismos para mitigar isso. Muito bem, a gente conversou com Carolina Nunes, fundadora da Inspire IP, trazendo uma luz sobre esse debate que é cada vez mais importante de a gente garantir a segurança dos nossos dados, especialmente quando a gente fala de pessoas mais vulneráveis, como normalmente são os aposentados ali protegidos pelo INSS. Obrigado pela conversa, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Tchau, tchau.